Eu duvido que alguém que tenha participado desse terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria não tenha saído de lá com a cabeça mudada. Eu duvido. Foi um acontecimento tão impressionante sobre vários aspectos que mexeu com todo mundo. Se espera que esse congresso mobilize um número de profissionais e pessoas da comunidade, imprensa, etc., o suficiente para se formar um processo político e, dentro desse processo político, uma mudança substancial na assistência psiquiátrica. Quando nós pensamos no terceiro congresso, pensamos em algo diferente. A ênfase não seria sobre a psiquiatria enquanto teoria, enquanto técnica, enquanto tratamento. A ênfase seria a realidade psiquiátrica mineira, um exame da realidade de nossa psiquiatria, da realidade concreta de nossa psiquiatria e também com um certo caráter de denúncia, porque nós sabíamos que essa avaliação era altamente negativa. O Congresso ele reuniu, de uma certa forma, todas essas condições. Se lutava pelas liberdades, a ditadura já começava a mostrar assim uma certa insuficiência, já mostrava alguns furos, né? E foi um momento importante onde teve a greve dos metalúrgicos, e isso, de uma certa maneira, ativou uma certa expectativa de todo mundo com relação a essa luta maior pelas liberdades, né? Foi nesse contexto que o Congresso surgiu, amalgamando ali uma série de profissionais de todas as áreas para poder fazer uma intervenção na assistência psiquiátrica. Ou seja, era um momento onde lutar pela assistência psiquiátrica, pelo bem-estar do paciente psiquiátrico, era, na verdade, um ponto de uma luta muito maior. O cérebro do Congresso, em termos de organização, de delineamento, de orientação, foi a residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares da FHEMIG. Durante os anos 70, essa residência se destacou por essa perspectiva social da psiquiatria e uma perspectiva crítica. Para tanto, nós fomos buscar a história da psiquiatria, estudamos essa história, fomos buscar os velhos psiquiatras, fomos buscar depois os antipsiquiatras com suas críticas. Essas críticas deles estavam num momento de efervescência. E durante os anos 70, na residência, tudo isso foi desenvolvido, foi trabalhado, de modo que esse congresso, o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, ele foi gerado, foi gestado pela nossa residência lá no Instituto Raul Soares. O Congresso ele começou de uma maneira muito curiosa, isso está relatado em alguns livros, inclusive no Holocausto, da Daniela Arbex, né? Assim, havia um seminário, e nesse seminário o Jarbas Portela, que é um psiquiatra, um psicanalista de muita importância na época e até hoje, numa conversa informal durante o seminário, a gente falando do Congresso Mineiro de Psiquiatria, que desde 72 estava desativado. E a gente ficou sabendo, através do Jarbas, que o César Campos havia sido nomeado como presidente do próximo congresso, que seria o terceiro congresso. E, nesse meio tempo, o Jarbas falou, olha, o César que é o presidente do congresso, né? Por que vocês não conversam com ele? Então, eu, Jairo Toledo e o Lécio Dias éramos colegas na residência,
E fomos atrás do César. Primeiro convidá-lo para poder participar da residência como preceptor. E estávamos os três no consultório dele, na frente, com uma certa timidez, evidentemente, fazendo o convite para ele. Olha, ficamos sabendo que o senhor é o presidente do terceiro congresso, e que tal a gente ativar o congresso, está um momento importante. Ele olhou de uma forma muito carinhosa para nós três e falou: se tiver pelo menos 3 comigo, eu topo. Eu fui surpreendido por um telefonema de São Paulo, de uns amigos meus, me propondo que convidasse ou que aceitasse a vinda de Franco Basaglia ao Minas Gerais, porque ele já se encontrava em São Paulo e disponível para vir a Minas. Embora já fosse um mês de férias no Brasil, ou seja, com poucas atividades profissionais, nós aceitamos. O Basaglia tem um papel histórico na construção do nosso movimento. Foi uma coincidência enorme. Por que foi coincidência? Nós estávamos começando um movimento de democratização da saúde no Brasil. Eram os primeiros anos não só da reforma psiquiátrica, mas também da reforma sanitária, né? E a gente ter essa histórica possibilidade de conhecer o Franco Basaglia, de conversar com ele, de conhecer a proposta da Lei 180. Ele veiculou toda uma convicção que eu sempre tive na época, de que nós estávamos errados em abordar a doença mental a partir do modelo americano, do modelo biológico, que a doença mental, a palavra tem que ser dada ao paciente, que nós não podíamos continuar tratando o paciente como um mero objeto de lucro, né? Quando eu vi Basaglia, foi algo, como é que eu vou dizer, algo impactante, né? O sujeito, Basaglia era alto, forte, extremamente carismático. Você via nele um líder decidido a uma ação que iria modificar a psiquiatria. Fazer, vamos dizer assim, uma certa introdução do louco na sociedade e a loucura na sociedade, fazer algo uno aí, e de uma presença e de uma vitalidade, de uma coragem, de uma decisão, de um sujeito determinado, que era impressionante, nos colocava numa posição de escutar esse homem. E com uma extrema sensibilidade à escuta do louco enquanto sujeito. Essa é a impressão que eu tinha de Basaglia. Ele é uma pessoa assim, imagine, em 1979, nós estamos em plena ditadura, final do período de ditadura, ele é um comunista que veio, um comunista militante, e que veio ao Brasil para discutir a análise marxista que ele faz do atendimento psiquiátrico, das condições de trabalho de um psiquiatra no mundo inteiro. Imagine o impacto que isso teve para nós, em 1979. Uma análise marxista, mas não é uma análise marxista com naftalina, é uma análise marxista atual, extremamente atual. Então, ele queria que se desenvolvesse uma nova psiquiatria, uma psiquiatria que realmente fosse aliada à classe operária, aliada a uma luta de classes que sempre esteve presente na psiquiatria. Isso, para nós, foi uma imensa novidade, falar isso em público no Brasil nessa época. Quando eu peguei um livro, né, eu comprei um dos livros que foi publicado nessa época, né, sobre algumas palestras dele no Brasil, e que ele fez uma dedicatória brincando comigo, dizendo alguma coisa meio que assim, que pena, já é psiquiatra. Fez essa brincadeira comigo.
né? Uma ironia, né? O Franco é uma pessoa, eu me lembro, assim, com uma clareza, né? Com uma nitidez, o contato com ele é uma coisa impressionante, porque era um homem alto, carismático, bonito, inteligente, sensível, né? O contato com ele era algo muito importante, muito privilegiado. Ele conseguia comunicar-se com a gente, apesar da nossa dificuldade com a língua, ele falava também espanhol e tal, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente sentia a alma do que ele estava falando e fazendo. O discurso de Basaglia foi muito aplaudido, muito empolgante, e a proposta dele foi colocada assim, inteiramente, claramente. O público se entusiasmou e Basaglia estava informado sobre a existência de Hospício de Barbacena e de outros. ¿No? E surgiu uma proposta, infelizmente não me lembro se foi de Basaglia ou foi do público, de ir em massa para o Hospício de Barbacena, entrar e fazer uma verdadeira intervenção institucional. Não? Eu me lembro que quando Basaglia foi ao Rô Soares, eu fui acompanhando junto com outros colegas, e uma hora ele passou perto da enfermaria, que fica logo abaixo da escada ali da cozinha, e ele deu um pontapé na parede. Eu me lembro dessa cena até hoje. Falei, que curioso, de demolir essas paredes e fazer uma outra prática. Uma prática onde introduz o sujeito louco como um cidadão, não como um objeto, resto, segregado, dejeto da sociedade, e mobiliza o psiquiatra para ir à cidade, vamos dizer assim, para sair dessas paredes, sair das paredes do seu consultório e ir tratar a loucura na cidade. Então, acho que foi inesquecível essa vinda do Basaglia. Se você entrasse no hospital de Barbacena, nessa época, você veria cenas simplesmente chocantes, né? De pacientes nus pelos pátios, que já não eram mais capazes de ficar em pé, porque de tanto ficarem sentados sobre o chão, os joelhos se calcificavam e eles não conseguiam mais esticar as pernas, né? Então, essas cenas chocantes de pacientes abandonados por todos os lados, sem nenhum tipo de cuidado, isso era absolutamente comum. O terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria contou com Basaglia, contou com Castelo, e a grande preocupação durante o transcorrer dos seus trabalhos foi a discussão dessa realidade da psiquiatria mineira, tão bem fotografada e mostrada para o grande público, mas também nós nos preocupamos com propostas a serem apresentadas. Como mudar essa triste realidade? Foi um dos temas desse congresso. E, de fato, essa preocupação teve frutos, teve grandes resultados. Para início de conversa, o secretário Eduardo Levin do Coelho, que havia aberto as portas dos hospitais à imprensa, ele se comprometeu com a transformação dessa dura realidade. E o superintendente hospitalar, José Ribeiro de Paiva Filho, esse, então, foi o que mais se comprometeu com as transformações que vieram em seguida. Eu diria, então, que depois do Congresso, o que teve início foi a própria reforma psiquiátrica de Minas Gerais. Devemos a Basaglia, se não o começo,
pelo menos, o grande impulso inicial, não? Eu diria que Basaglia foi um traumatismo para a psiquiatria asilar. Então, foi um acontecimento traumático para a psiquiatria asilar. E, ao mesmo tempo, então, libertador, vamos dizer assim, dos loucos e dos próprios psiquiatras que estavam nessa lógica do tratamento da loucura via asilo, via hospital psiquiátrico, e possibilitou, então, uma série de outros acontecimentos que foram registrados, né, com os Porões da Loucura, o filme que veio depois, e a própria prática, a partir daí, veio se modificando com a reforma psiquiátrica e com o que nós temos hoje. Se 79 teve algum mérito, foi para permeabilizar para um novo discurso e uma nova postura do profissional, que foi imantando as instituições, e a psiquiatria começou uma lenta mobilização para a liberdade. O mais importante de Basaglia era seu trabalho concreto, não? Sua militância profissional e política em torno do problema de o conceito de doença mental e as técnicas que se usavam para tratar os doentes mentais. O Congresso Mineiro, né, e a presença do Basaglia dá a marca mesmo, né? O antes do Congresso e o depois do Congresso, né? Toma-se um outro rumo, uma outra característica à saúde mental no país. O tratamento que se dá hoje aos doentes mentais no Brasil é infinitamente mais eficaz e mais humano do que era então, né? Hoje, finalmente, se trata. É evidente que o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, eu dou a isso o estatuto de um acontecimento. A noção de acontecimento em filosofia é a subversão de um status quo, introduzindo uma outra dimensão na cultura. Parece que uma confluência de fatores determinaram a criação desse terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, que eu dou esse estatuto de um acontecimento. Se as pessoas forem escrever a história da psiquiatria no Brasil nas últimas décadas, no final do século XX, né, vai com certeza reconhecer esse marco, né, da história da psiquiatria, que foi o Congresso Mineiro, o terceiro Congresso Mineiro de Psiquiatria, em Belo Horizonte. Sì, io penso di sì. L'azione che abbiamo svolto in Italia ora e la legge che c'è in Italia decreta proprio questo, che non si devono più costruire manicomi e che si devono eliminare quelli esistenti. Il fatto che una nazione abbia nella legge questa finalità significa che è possibile. Che è doença mental? È una risposta, è una domanda molto difficile da dare. La malattia mentale è uno stato di sofferenza che però è sempre coperto da una denominazione, schizofrenia, mania, isterismo. È più una diagnosi di valore che un vero stato di sofferenza. Io penso che la malattia mentale è un po' la razionalizzazione della follia. Furiosos, ditos furiosos. Ma il malato furioso è creato dall'organizzazione sociale. E direi che quando noi parliamo di pericolosità noi dovremmo parlare di pericolosità dell'organizzazione sociale che crea la persona pericolosa. Quanta gente pericolosa c'è che non è loca?